Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula por vídeo. Essa aula, que tem por título A Química da Vida, ela está dividida em 2 vídeos. Esse primeiro vídeo que vocês estão ouvindo, ele tratará sobre água, e no segundo vídeo falaremos sobre glicídios e lipídios, está bem? Então, parem um pouquinho o que estiverem fazendo, prestem um pouquinho de atenção, que depois teremos algumas atividades para fazermos. E o que eu espero de vocês ao fim deste vídeo e do próximo? Que vocês compreendam que nós, seres vivos, somos constituídos por átomos de vários elementos químicos, que estão organizados em substâncias diversas, que nós chamamos de substâncias orgânicas, principalmente sendo elas os glicídios, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. No caso da aula de hoje, nós falaremos sobre a água, glicídios e lipídios. Proteínas e ácidos nucleicos será na próxima semana, está bem? Antes de mais nada, vamos relembrar o que vimos na sala de aula, certo? 2 semanas aí distantes já devem ter esquecido bastante coisa. Na nossa primeira aula, nos apresentamos, nos conhecemos e fizemos uma prática dentro do nosso laboratório que foi a de lavar as mãos. Lembrando que lavar as mãos não é só esfregar uma mão na outra, é necessário você lavar muito bem, pelo menos por 20 segundos. Cante uma música aí bem legal enquanto você faz esse processo. Na nossa segunda aula, tratamos sobre o método científico e quem esteve na aula sabe o porquê apareceu esse dragão aí. Nessa aula, nós discutimos que o método científico tem 6 etapas, dentre elas, começa sempre com a observação de um fenômeno, depois com o levantamento de hipóteses. Uma vez que as hipóteses são levantadas, informações são colhidas sobre esse fenômeno, você vai passar, então, para fazer os testes e as deduções, né? Ver se realmente chegou às deduções propostas, a hipótese é válida ou não, para chegar a uma conclusão ou começar tudo de novo. Lembre-se as etapas do método científico, peguem os seus cadernos e deem uma olhada, certo? É assim que se faz ciência. Ciência é uma coisa complexa, não é? Do dia para a noite, não é qualquer um que faz ciência. Na nossa terceira aula, nós começamos a falar sobre a teoria do Big Bang, que é aquela grande explosão que deu origem ao que? A todo o universo, e inclusive a esse sistema, que é o sistema solar, nosso lindo sistema aí com todos os planetinhas ao redor deles. Nessa mesma aula falamos sobre a biogênese e biogênese. Lembra a diferença entre elas? A, prefixo de negação, quer dizer não alguma coisa, e ela dizia justamente que um ser vivo surgia da matéria sem vida. Enquanto a biogênese falava justamente o quê? Que um ser vivo só nasceria de outro ser vivo. Até que chegamos na nossa quarta aula e última presencial, em que tratamos de como surgiu o primeiro ser vivo. E vimos que tinha 2 grandes teorias. A primeira dele, a panspermia cósmica, ou seja, que esse ser vivo teria se originado no cosmos. E a segunda delas, a evolução química, que esse ser vivo teria se originado aqui, na nossa Terra mesmo, nos oceanos. E discutimos esses processos, não é verdade?
Agora que nós já revimos os nossos conteúdos, vamos começar um novo conteúdo. A gente já estudou então como acredita-se que surgiu os primeiros seres vivos, mas tá, e do que esses seres são compostos? Então a gente vai entender quimicamente como a vida funciona, o que tem na vida, o que tem em você, o que tem em mim. Bem, os seres vivos, como os conhecemos hoje, são formados por diversas substâncias e nós vamos conhecer as principais delas ao longo dessa aula e das próximas. Hoje falaremos sobre a água e no próximo vídeo falaremos sobre os glicídios e os lipídios, tá bem? Você já deve ter escutado muitas vezes que água é H2O. Mas o que queremos dizer com isso? Por que a gente fala que água é H2O? A gente quer dizer que cada molécula de água é formado por um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio e um de oxigênio. Então, são H2, porque são dois, certo? 1 e 2 hidrogênios e o O de oxigênio. Em química, quando você coloca aqui embaixo um númerozinho, ele está se referindo logo ao elemento químico que está ao lado dele, tá? Se eu quisesse dizer que são duas moléculas de água, aí eu colocaria esse 2 aqui na frente, porque aí eu estaria dizendo que tem 2 vezes 2, 4 moléculas de hidrogênio e 2 de oxigênio, tá? Mas nós estamos falando somente de uma molécula de água, H2O, ok? 2 hidrogênios e um oxigênio. O átomo de oxigênio, ele atrai os elétrons que estão no hidrogênio. Então, o oxigênio atrai os elétrons do hidrogênio. E com isso, ele ganha uma certa polaridade na molécula. Ela que, como está atraindo os elétrons, e elétrons têm carga negativa, ela fica com uma carga parcial, que a gente chama negativa aqui, próximo ao oxigênio. Em compensação, o hidrogênio vai ficar com uma carga parcial positiva, que a gente chama, porque o elétron foi atraído lá para o oxigênio. Então, a área do hidrogênio fica com uma carga parcial positiva. E por isso nós dizemos que a molécula de água ela é polar, porque ela vai atrair esses átomos. Essas moléculas, esses átomos, estão ligados pelo que a gente chama de pontes de hidrogênio. São essas barrinhas aqui que vocês veem, são as pontes de hidrogênio, tá? É assim que elas se ligam, por essas pontes. Devido a essa polaridade, essa atração, essa carga que é gerada do oxigênio e hidrogênio, ficando o oxigênio com uma carga negativa nessa região e o hidrogênio com uma carga positiva nessa região, a molécula de água ela faz ligações com outras moléculas que estão ao seu redor. Tá vendo? Elas se ligam, elas se atraem entre elas. O positivo com o negativo, positivo com negativo, certo? Positivo e negativo se atraem. Então, eles acabam... Opa, eu inverti aqui. Aqui é negativo e aqui já é positivo, certo? Então, eles vão atraindo as moléculas que estão ao redor. E por isso, você consegue derramar um líquido de um copo, de alguma outra coisa, e ele vai contínuo, porque ele está sendo atraído. Uma molécula está atraindo a outra. Graças a essa polaridade, a água ela apresenta diversas características. A primeira delas é justamente a capilaridade. Como a gente viu no slide anterior, as moléculas elas estão se atraindo devido à diferença de carga do oxigênio e do hidrogênio, por causa da polaridade que surge. Como elas se atraem, isso faz com que ao derramar algum líquido, as moléculas estão se puxando. E isso também permite que uma gota tenha aquele formato, são as moléculas se juntando. Já já a gente vai entender melhor esse formato de gota que acontece. Além disso, é a capilaridade também que permite que a planta que você tem na sua casa pegue a água que está no solo e leve até a ponta das suas folhas. Além disso também, quando você está lá naquela chuva que você está passeando e só a barra da sua calça está batendo na água, mas mesmo assim
daqui a um tempo a água chega até a canela, é graças à capilaridade. Agradeça a ela. Mesmo você sem estar se molhando diretamente na calça, a água vai puxando e por isso vai subindo a água na sua barra de calça. Tudo bem, então já sabemos que a água se atrai, ela vai se puxando, mas o que acontece em superfícies? Em superfícies a água vai ter um comportamento um pouco diferente no que a gente chama de tensão superficial. As moléculas de baixo, que estão dentro da água, ali todo embaixo, elas estão se atraindo mutuamente, certo? Então elas estão todas juntinhas, como a gente viu anteriormente. Mas aqui na superfície, se você observar, não tem molécula em cima, mas elas estão atraídas pela lateral, estão vendo? Essa coesão, essa adesão dessas moléculas faz com que se forme como se fosse uma membrana nessa parte de cima. E é por isso que quando você dá aquele pulão dentro da água de barriga, você parece estar caindo em cima de um asfalto, porque você não está rompendo a tensão superficial. E aí dá a famosa barrigada e você fica cheio de dor na barriga, porque você não está rompendo essa parte. E é por isso também que alguns insetos, como moscas, mosquitos, conseguem pousar na água sem muita dificuldade, porque as patinhas deles também não rompem a tensão superficial da água. E com isso eles conseguem ficar ali boiando, andando sobre as águas. Então, graças a essa característica da coesão das moléculas, a água apresenta a tensão superficial. Uma outra característica que a água apresenta é a capacidade de dissolver diversas substâncias, e por isso chamamos a água de solvente universal. Isso acontece graças à polaridade da água, por um lado ser positivo, outro lado ser negativo, aquele mesmo negócio que a gente viu anteriormente. Então, quando a gente pega o cloreto de sódio, NaCl, que nada mais é do que o sal da sua cozinha, ele se dissolve muito bem em água. Por quê? Porque o sódio, que é esse aqui, o sódio, ele tem uma carga positiva. Deixa eu apagar a linha para você ver, ó, tá vendo? Ele tem uma carga positiva. Então, ele vai ser atraído pela parte negativa da molécula de água, segurando o sódio. Enquanto o cloreto, ele vai ter o cloro, ele vai ter uma parte o quê? Negativa, que vai ser atraída pelas partes positivas da molécula de água. E por isso a água dissolve muito bem o sal, assim como dissolve açúcares também. Ou seja, a água ela tem as substâncias que têm afinidade pela água são chamadas de hidrofílicas, aquelas que não se dissolvem são chamadas de hidrofóbicas, ou seja, têm medos da água. E a gente conhece várias que são hidrofóbicas, por exemplo, o óleo. Óleo e água não se misturam. E mais para frente a gente vai entender por que eles não se misturam, tá bem? No próximo vídeo. Mas saibam que quem se dissolve na água nós chamamos de hidrofílica, quem não se dissolve a gente chama de hidrofóbica. Okay? Fobia vem de medo, aversão, é contra alguma coisa. Então, água, hidrofóbica, aversão à água, hidrofílica, fílica é quem gosta, quem se atrai, então hidrofílica. Uma outra propriedade da água é a capacidade dela atuar em diversas reações químicas. Em várias reações você vai encontrar a água no meio. Então não se preocupe com isso agora, você verá muito sobre isso na disciplina de Química, mas saiba que ela está presente em diversas reações, inclusive na fotossíntese, na respiração, entre diversas outras. Seja como um reagente, ou seja se combinando a outras coisas, seja como produtos, o que sai da reação química, certo? E uma outra característica é o alto calor específico. O que significa? Calor específico é o quanto uma substância ela precisa de energia para mudar 1 grau Celsius a sua temperatura, o quanto demanda dela. A água, para ela mudar de temperatura, ela precisa de muito calor. Ela precisa de ficar muito tempo fervendo. É tanto que a fervura dela acontece a 100 graus Celsius, que é muita coisa. Se você for pegar outros líquidos, como o álcool, por exemplo, ele vai ferver, ou seja, vai entrar em ebulição muito antes de 100 graus Celsius. Essa capacidade da água é maravilhosa, de ela demorar a mudar o seu estado físico.
porque ela atua como moderador de temperatura. Então, quando você está com febre, o seu corpo justamente transpira, você começa a suar na febre para poder tentar baixar a sua temperatura do corpo. Por isso que você sua na febre. Assim como também, quando você faz muita atividade física, você está correndo, pulando, fazendo alguma coisa, você começa a transpirar, a suar, para poder baixar a temperatura do seu corpo gerada pela queima de energia. Então, o suor, a água está ali para resfriar o seu corpo, certo? Ela é por ela ter um alto calor específico, ela é feita para esse processo de resfriamento. Bem, mas não só de água viverá os seres vivos, eles também vivem de vários elementos químicos, que não é só hidrogênio e oxigênio, certo? Somos formados principalmente também por carbono. Sabe o grafite que está na sua mão, do seu lápis, da sua lapiseira? Então, aquele carbono, você tem carbono em você também. Hidrogênio, como a água, como nós já vimos. Oxigênio, como a água que a gente já viu, que não tem só na água, mas tem várias partes do seu corpo, que a gente vai ver já. Também temos nitrogênio, fósforo. Cuidado com fósforo, porque ele na tabela periódica é P, não é F. F é outro elemento químico. E o enxofre, que é S, outro que você tem que ter cuidado, certo? Você vai aprender melhor com isso em química com o seu professor, tá bom? Tá, mas eu preciso... Como é que eu vou lembrar na hora do Enem, na hora de fazer uma prova, quais são os elementos químicos que me compõem? Lembra dessa sigla, CHOMPS. Por que CHOMPS? Porque ela vai trazer justamente o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Cuidado, você não é formado só por esses elementos, tem muitos outros elementos químicos em você. Flúor tem dentro de você tem várias outras substâncias. Porém, esses são os principais, são os que aparecem em maior quantidade, está bem? Você tem ferro dentro de você também, certo? Então, chegamos ao final desse vídeo. Vimos, então, que a água, como ela é importante, não só para a gente como ser vivo, mas para todas as coisas que nos rodeiam, graças à sua polaridade. E vimos também os principais elementos químicos que nos compõem. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos. Tenham um ótimo dia. Até a próxima aula. Tchau, tchau!